Olá, eu sou Hermínio Portes. Durante o período da pandemia do Covid-19, é possível o devedor de pensão alimentícia ter sua prisão decretada? O STJ publicou em seu site, no dia 2 de junho de 2020, o julgamento realizado no habeas corpus impetrado em face do acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão do devedor alimentar. O ministro observou a recomendação 62/2020 do CNJ, onde em seu artigo 6º orienta, no caso, que as pessoas que estivessem presas por dívida alimentar fossem colocadas em regime domiciliar. O ministro disse que essa orientação relativizaria o disposto no artigo 528, parágrafo 4º e 7º do CPC, que determina a prisão em regime fechado do devedor alimentar. Disse ainda que a prisão domiciliar atentaria contra o princípio da dignidade do alimentado. E bem como entendeu que não seria justo trocar o encarceramento pelo confinamento social, pois, bem ou mal, essa já é a realidade de muitos brasileiros. Atentou que pesava a favor do devedor a cautela geral da pessoa humana, prevista na Constituição, que garante a incolumidade física das pessoas, que se estende ao devedor alimentar. Em razão disso, ele entendeu que a situação mais justa seria a suspensão da ordem da prisão para que fosse cumprida depois do término da pandemia. Esse foi o julgamento. Pois bem, diante desse julgamento, fica a indagação, fica a dúvida de como devo executar a dívida oriunda da inadimplência da pensão alimentícia. Se pelo rito da penhora ou da prisão. Ora, porque nós sabemos, optando-se pelo rito da prisão, apresentada a justificativa, rejeitada e decretada a prisão e cumprida a prisão, essa prisão não ocasiona de maneira alguma a quitação da dívida. Simplesmente será convertido o rito de prisão para execução por quantia certa. Então imagina-se, olha, se ele não vai ser preso no regime fechado e ele vai ficar no regime domiciliar, será que realmente terá essa pena cumprida? Então, como não vai surtir nenhum efeito, então não compensaria eu entrar diretamente com a execução por quantia certa, realizando-se imediatamente a penhora? Porque a prática demonstra o seguinte: decretada, antes de se decretar a prisão, não se tem dinheiro, apresenta-se milhares de justificativas. Decretada a prisão, o dinheiro aparece e quita-se a obrigação. Diante disso, qual é a opção? Qual a escolha que deve ser feita? Importante lembrar que sobre a prisão do devedor alimentar, durante o período da pandemia, também existe a Lei Federal 14.010 de 2020, na qual, em seu artigo 15, determina que essa prisão seja pelo regime domiciliar. A divergência entre o entendimento do STJ e essa lei se prende a uma questão temporal, ou seja, a comunicação do julgamento do habeas corpus no site do STJ ocorreu no dia 2 de junho. Evidentemente, o julgamento ocorreu antes. E essa lei ela foi promulgada no dia 10 de junho, 8 dias após a publicação dessa notícia. Bom, a escolha do rito da execução pela penhora ou pela execução sempre é muito particular. Mas eu penso que pela rito da prisão é muito mais interessante. Optando-se pelo regime, pelo rito da decretação da prisão, na petição deve ser acrescentado 3 pedidos. Primeiro, que a prisão seja no regime fechado. Segundo, que não se entendendo
que a prisão seja no regime fechado, que se aplique então o entendimento do STJ no sentido de que seja suspensa e cumprida para depois do término da pandemia. Por que término da pandemia? Essa Lei 14.010 de 2020, ela fixou um tempo certo dessa pandemia. Ela teve seu início, os seus efeitos, no dia 20 de março e sua conclusão no dia 30 de outubro de 2020. Então, esse mandado de prisão seja expedido para cumprimento depois do dia 30 de outubro de 2020. E o terceiro pedido, alternativamente, se não deferido nenhum dos dois anteriores, que seja expressamente consignado que a prisão domiciliar deverá ser cumprida nessa modalidade até o dia 30 de outubro de 2020, após que seja cumprido no regime integralmente fechado. Por que essa observação? Porque se não constar, nem nada vai se consignar que o devedor vai cumprir a pena integralmente no regime domiciliar. Ou, se você se atentar para depois do dia 30 e a esse detalhe, o que aconteceria? Até você fazer o pedido, o juiz decidir, a prisão já teria cumprido, a pena já teria sido cumprida. Porque a previsão máxima prevista no Código de Processo Civil seria de 3 meses. Então fica essa indagação. Agora, curioso, uma curiosidade, né? Tanto pelo entendimento do STJ como pela lei federal, é certo que o devedor alimentar não pode ser preso. O STJ entende que deve ser suspensa a ordem de prisão e cumprida para depois do término da pandemia. A lei federal fala que deve ser cumprida no regime domiciliar. Pois bem, aplicando-se a lei federal no regime domiciliar, aí indaga-se. Nós sabemos que a prisão a prisão no regime domiciliar implica no recolhimento da pessoa em sua residência e dela não se pode ausentar sem autorização judicial. E as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, que nós sabemos também que não é taxativa, seria pessoas com mais de 80 anos de idade, ser portadora de enfermidade grave, uma criança ser necessária para cuidar de uma criança de menos de 6 anos ou especial, ou estar a partir do 7º mês de gestação, ou essa for de grave risco. Mas, como falado, não é taxativo, é apenas exemplificativo. Então pode ter outras hipóteses de prisão domiciliar, como é o caso específico. Isso ocorrendo, vamos imaginar que houve o descumprimento. O devedor não ficou em sua casa. Ele descumpriu a ordem. E aí, ele poderá ser preso no regime domiciliar? Ele poderá ser preso no regime fechado? Sendo preso no regime fechado, ele não estaria preso pela débito alimentar, contrariando a lei federal? Olha aí, um tema para o próximo vídeo. Pessoal, é muito importante que vocês curtam, comentem. É só assim que eu vou ficar sabendo a extensão do trabalho que eu estou desenvolvendo. É muito importante para mim ter o apoio de vocês. Eu só consigo isso com essa comunicação via curtida, via compartilhamento, via mensagem. Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sino, me sigam nas redes sociais. E eu espero que vocês tenham gostado e de alguma maneira eu possa estar colaborando com vocês para o desenvolvimento do trabalho e de alguma maneira tirar a dúvida e, se vocês acharem por bem, sugerir algum tema específico onde a gente possa também vir comentar. É muito importante essa interação. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.